Eu sou o professor Taus, estamos aqui no comando do programa Educação e Trabalho, de iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza, na gestão do vereador Salmito Filho. Entrevistamos hoje o professor Roberto Girão, falando de tributação e empreendedorismo. Meu amigo Roberto, sou um empreendedor individual. Como devo proceder para formalizar a minha empresa? Eu acho que a gente tem que começar descobrindo aí qual o tamanho dessa empresa, né? Aonde ela se adequa. Como é que... Ensine aí para os nossos ouvintes, meu amigo Roberto. Perfeito. A primeira coisa a se fazer é ter uma noção, né, de quanto que você pretende faturar, quanto que você pretende lucrar com a sua empresa. E com base nisso você vai escolher o melhor tipo de empresário que poderá vir a ser a sua empresa. Será um MEI? Será uma empresa limitada? Será um microempreendedor? Será uma empresa de pequeno porte? Com base nisso você vai conseguir entender melhor que tipo de empresas você vai conseguir. E aí em seguida você precisa ter alguns documentos para poder abrir a sua empresa, né? São eles: seu RG, seu CPF, um seu comprovante de endereço atualizado dos últimos 3 meses e, caso você seja casado, a sua certidão de casamento. Com base nisso, você vai definir o nome da sua empresa, o valor do capital social, integralizar esse capital social e, logicamente, procure um profissional habilitado para lhe auxiliar nesse processo. Quais os profissionais participam desse processo, meu amigo Roberto? Ou o advogado ou o contador. Não passa disso. Não precisa mais, certamente, o advogado assinar o contrato social da empresa? Pronto. Após esse momento inicial, você vai fazer o contrato social da sua empresa, certo? Hoje em dia, se permite que o contrato social seja assinado, seja validado, como a gente chama, pelo contador. Então, você não precisa mais de uma equipe formada por um advogado e por um contador. Hoje em dia, para facilitar até a vida do empresário, para adentrar no nosso mercado, basta que você escolha um dos 2 profissionais. Mas é importante que se tenha uma assessoria de um desses 2 profissionais. Maravilha. Isso é importante, meus amigos, para facilitar e dar acesso a todos os empreendedores que queiram formalizar. Eu acho importantíssimo. Você não estando formalizado, você se limita, né? Você está na marginalidade do negócio, né? Então você se limita e não cresce, né? Meu amigo Roberto, daí qual é o passo? Quem é que vai para junta comercial? Quem é que pode abrir só num cartório? Né? Como é que funciona? Que tipo de empresa abre em que canto? Perfeito. Com base nisso, inclusive, vale a pena a gente ressaltar aqui que o procedimento de abertura de empresa ele é muito simples, ele é muito rápido. Hoje em dia se demora cerca de 30 dias aqui no país para se abrir uma empresa. Com base nisso, com o nome da empresa, com todos os documentos que a gente citou anteriormente, é necessário criar o CNPJ junto à Receita e, em seguida, ir na junta comercial registrar averbar, na verdade, o seu contrato social. Com base nisso, aí sim a sua empresa vai estar apta para funcionar, você vai poder funcionar normalmente. Vale lembrar que o MEI não há necessidade de buscar esse registro junto à junta comercial. Basta a abertura do CNPJ junto à Receita. Fala, garoto. Meu amigo Roberto, e as licenças? SEMAS, SELMA, enfim, as outras licenças, quais são, como é o processo? Pronto. Quando a sua empresa estiver aberta, com registro na junta e com o CNPJ já em aberto, dependendo do tipo de atividade que você exerça, você vai precisar de uma licença especial. Por exemplo, se você trabalha com venda de alimentos, você vai precisar de um alvará de funcionamento proferido pela Anvisa, não é? Então, quando a sua empresa estiver aberta, aí você dá a entrada, seja na prefeitura, seja no estado, para você conseguir passar pelo procedimento e conseguir o tipo de licença que você precisa. Mas primeiro você precisa abrir a sua empresa. Então, mas quais são os órgãos hoje que fiscalizam? Eu tenho a Anvisa, que você falou, eu tenho a SELMA, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, não é isso? Que é municipal. Tem a SEMAS também. SEMAS, que é estadual, né? Exato. Eu tenho a Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros. Perfeito. Que eu preciso, né? Ainda estão cobrando aquelas taxas do Corpo de Bombeiro, professor Roberto? Desculpa, não escutei. Tem uma taxa do Corpo de Bombeiro, ainda está sendo cobrado? Sim, todos esses órgãos eles têm direito de cobrar essa taxa. Agora, confesso que eu não sei te informar se o Corpo de Bombeiros ele mantém a sua contribuição compulsória, por assim falar, que seria essa taxa. A taxa anual, né? Isso. Então, quais os órgãos temos mais? Só essas? Não, a própria prefeitura, né, ela
você sabe bem melhor do que eu, ela se divide em várias regionais, e essas regionais, elas mesmas, elas podem atuar fazendo o tipo de fiscalização adequado para a empresa, né? Já que é elas que são, teoricamente, responsáveis pelo controle daquela empresa. Fora isso, dependendo do tipo de atividade que você exerce, a gente coloca aí também, professor Talver, a polícia. A polícia militar é um dos órgãos responsáveis, por exemplo, por fiscalização de uma empresa. Você sabia disso? Maravilha, que seja para proteger, né? Exatamente. Mas é interessante, professor Roberto, eu acho que tem um passo aí que a gente tem que dar antes de abrir a empresa, até antes de alugar um ponto comercial, é a adequação do seu serviço, do seu produto, do seu negócio, aquele espaço físico. Porque as regionais, e aí você me corrija, me ajude, as regionais têm aí, como é que é o nome do órgão, do documento da prefeitura que normaliza os alvarás, você está falando? Os alvarás de funcionamento, que criam normas... normas de responsabilidade devem ser seguidas pelaquela empresa sob pena de embargos das suas atividades. Mas aí tem a situação, se aquela área é residencial, se aquela área é comercial, qual o tamanho da empresa pode ocupar, né? Eu lembro que um ouvinte nosso mandou aqui uma informação dizendo que não estava conseguindo licença porque o espaço dele era menor do que o que queria. Sim. Né? Então, tem que olhar, né? E ele não estava com um local alugado, contrato já assinado, e quando ele foi pedir a licença para trabalhar, não estavam dando a licença. Então, como proceder nessa situação, professor Roberto? Primeiro ponto que a gente tem que levantar aí, e aí vale para o que a gente comentou no começo do programa, é o empresário saber dividir a sua pessoa física da sua pessoa jurídica, dividir o seu CPF do seu CNPJ. Então, por exemplo, não se coloca empresa em endereço residencial. Ele não vai conseguir os seus alvarás. E aí não vai conseguir exercer a sua atividade, salvo de forma ilegal. E eu vou te dar um caso emblemático, meu amigo, que eu tive conhecimento semana passada. Uma empresa de confecção, a empresa atuava na clandestinidade, foi querer regularizar a sua situação. O problema é que o endereço da empresa era onde? Na casa de um dos sócios. Quando foi o fiscal lá, ele olhou assim, rapaz, isso aqui não é uma área empresarial, isso aqui é uma casa residencial, não posso te dar alvará nenhum para que você funcione aqui. Então, o empresário ele tem que sempre ter um cuidado extra quando ele vai adequar o espaço onde vai funcionar a sua atividade ao que a prefeitura ou ao que o Estado eles exigem. Primeiro, não colocar em área residencial. Segundo, ter cuidado para saber se a sua... Existe o código, né? O código Exato. de postura e ocupação do solo, né? Do município. Exato. Existe toda a regulamentação, aonde pode o quê, que tamanho. Então, é interessante. Por que eu fico preocupado? Porque você vai, aluga um espaço, começa a montar o seu negócio, quando vai descobre que aquele espaço que você alugou não vai te servir. Sim, como é que você faz com o contrato que você já alugou? Com o dinheiro que você já gastou? Nesse caso aí, o empresário vai ter um prejuízo enorme, ele vai acabar perdendo esse dinheiro, né? Não se atentou para uma noção básica quando foi abrir sua empresa e acabou tendo esse prejuízo. Por isso é sempre importante, professor, e aí eu ressalto, é sempre importante que o empresário, sempre que for abrir uma empresa, contrate um profissional especializado para lhe ajudar nesse procedimento. É um custozinho, mas é um custo que acaba evitando um prejuízo muito alto lá na frente. Isso é real, fica aí a dica, né? Eu acho que até antes do próprio contador, eu acho que os dois em paralelo, né? O advogado e o contador. O advogado para ver a parte legal, esse código de postura, de ocupação, enfim. E o contador para trabalhar com você, tributação, onde é que você melhor se adequa, né? Seus documentos contábeis, sua margem de lucratividade, seus impostos, o que é que esses impostos vão inserir sobre a sua margem de lucro, enfim, tudo isso eu acho realmente muito importante. Fica a dica aí, contratar um advogado e contratar um contador, são dois profissionais, eu acho que tem que estar no dia a dia da empresa realmente mesmo, porque eu já vi muitas empresas morrerem por conta de a falta de orientação. Eu solucionei aqui, tive com um amigo e ajudei a solucionar um problema dele por conta disso. De um lado, ele tinha boa fé,
tinha um contrato grande, tinha boa fé, mas ele estava realmente, por desconhecer, errando muito. Sim. E aí eu entrei, né, e conversei com ambos os lados, ele e com o cliente, e conseguimos, graças a Deus, solucionar os problemas que estavam sendo causados, né? E por falar em morrer, né, a empresa fechar por conta do desconhecer da tributação, do desconhecer do direito, né, nem dos direitos, né? Aí tem o direito mesmo do próprio direito do consumidor, que às vezes ela não conhece, faz algo errado, recebe uma multa impagável, morre por conta disso, acaba a sua condição, né, seu capital, seu giro, enfim. Qual é o tempo, como é que está esse processo de tributação, legislação para a mortalidade das empresas, meu amigo? Pronto, deixa eu te trazer aqui um dado interessante para você e para os nossos ouvintes. Você sabe quanto que é o tempo médio que uma empresa fica aberta no nosso país, uma empresa pequena, logicamente? Não tenho essa informação, meu amigo. Uma empresa, entre a sua abertura, o início das suas atividades e o seu fim, o tempo médio é de 4 anos, professor. 4 anos é o que perdura a vida útil de uma empresa. Você tem, aí eu volto à pergunta, e você tem noção quais esses fatores que fazem com que essas empresas venham a ter mortalidade? Sei. São 3 fatores muito importantes. Primeiro, o desconhecimento, na verdade, da legislação. A empresa acaba fazendo alguma coisa que não se adequa à legislação, sofre uma fiscalização, sofre um processo e vem a ter um débito muito mais alto do que o seu crédito. Foi o que a gente acabou de falar aqui sobre, inclusive, a legislação do consumidor, né? Exato, que aí se divide em 2 legislações principais, que são as principais causas, né, da gestão da empresa. A fiscal, infelizmente, nós aqui no país temos uma grande gama de legislação fiscal. São um advogado, para você ter noção, uma vez um advogado fez um levantamento de toda a legislação fiscal federal. Sabe quanto que deu em peso? 5,6 toneladas. Que maravilha. 5,6. E outro fator que muito acaba com as empresas é a parte trabalhista. Causas trabalhistas, ações trabalhistas, às vezes por desconhecimento da legislação ou dos instrumentos coletivos, a empresa também vem a ter o seu fim por conta disso. São os 2 principais fatores aí que ocasionam o fim das empresas, essa taxa de mortalidade empresarial de 4 anos aí. Eu já tive aqui, inclusive, ouvintes nossos mandando mensagem para a gente, dizendo que estava quebrado, que estava com problema econômico, que estava... E eu sempre disse nesse programa, que o problema econômico ele não gera a falência. O problema econômico ele é consequência da falta de gestão, da falta de conhecimento tributário, da falta de conhecimento jurídico. Você chega e diz para um funcionário, tu está precisando de emprego? Tá, pois pode começar a trabalhar, não vou assinar tua carteira não. E o empresário acha que está garantido, se deu bem. Não, amanhã vem a fiscalização, amanhã ele mesmo bota você na justiça e você não está resguardado de forma alguma. É o barato que sai caro. Você, por não estar legal, você se limita a cobrar dele o trabalho dele e no futuro você vai pagar tudo que você deixou de pagar com as devidas multas e juros. Ou seja, você não cobrou dele os rendimentos profissionais que ele deveria te dar, o desempenho profissional, e achando que estava tendo uma economia financeira. E no final essa economia financeira foi pelo ralo, com juro, multa e tudo que tinha direito. Não. E só você perdeu, né, meu amigo? Seria uma economia, é uma falsa economia que o empresário faz, né? No momento ele pensa, estou economizando, não estou pagando FGTS, não estou pagando verba trabalhista X, não estou pagando verba tributária X, não estou pagando os impostos, estou economizando. Chega lá na frente, vem uma fiscalização, vem o Ministério Público do Trabalho, vem a Receita, vem a Cefaz, vem a Cefim, ou vem um processo judicial, e esse empresário vai ter de pagar tudo com juros, corrigido, multa. Então, a economia que ele pensa ter vai acabar falindo a empresa dele lá na frente. Com certeza. Meu amigo Roberto Girão, nós estamos aqui com a informação de que 9,7%, aliás, o microempreendedor individual, a modalidade de microempreendedor individual, teve um acréscimo, um aumento de 9,7% no primeiro semestre. Você acredita que esses índices são decorrentes de quê? Eu acredito que, felizmente, a gente está se livrando daquela celeuma onde o empresário tinha a sua empresa, mas não formalizava. Com a figura do MEI,
ele pagando taxas mensais bem baixas, né? Até R$ 55, são taxas bem inferiores ao que paga uma grande empresa, por exemplo, ele consegue se formalizar, ele consegue, inclusive, professor Taz, com base na sua inscrição, ele consegue crédito no mercado. Ele consegue crédito de banco, ele consegue um empréstimo, ele consegue financiamento. E outro detalhe interessante, o MEI, microempreendedor individual, ele pode, detalhe para todos os ouvintes escutarem, o MEI, ele pode contratar um empregado. Ele pode ter até um empregado no seu quadro de funcionários. Isso é maravilhoso. Eu queria mandar aqui um abraço para nosso ouvinte que está mandando aqui um WhatsApp para a gente, a Ana Luísa Bendor Claudino. Um abraço para a Ana Luísa. A Ana Lúcia, ela tá questionando a gente que a gente não está no Facebook. Só queria avisar aí para os nossos ouvintes, nós não estamos conseguindo fazer o vídeo direto pelo Facebook. Então, nós estamos fazendo só a chamada pelo Facebook, gravamos para depois colocar no YouTube. Então, ao vivo, você só consegue ouvir agora pela FM 106.1 Fortaleza FM e mandar se comunicar conosco pelo WhatsApp 87756622. É bom comentar. 87756622. É bom comentar onde fica no YouTube, né? O canal, para que os ouvintes possam ter acesso em seguida. No YouTube, fica no canal, e eu boto YouTube, Facebook, nas nossas redes sociais aí do professor Tauser. Nós também temos um grupo, Programa Educação e Trabalho. Se quiser participar daí, que todos os vídeos a gente posta lá, para que você possa assistir sempre que quiser. Também o nosso amigo aqui, Fábio, né, mandou aqui uma mensagem para a gente, Fábio Turismo. Então, meu amigo, eu acredito, viu, Fábio, sobre esse aumento, e aí eu tenho um pouco de receio. Nós estamos num momento de crise, e esse momento de crise faz com que as pessoas que venham a estar desempregadas, as pessoas que venham a buscar oportunidade no mercado, seja de que forma, ela venha a procurar ser microempreendedor individual. Só que eu tenho muito receio de quem busca ser empreendedor individual ou quem busca empreender, não porque detectou uma oportunidade de negócio, mas porque está com necessidade. Então, empreender por necessidade não é bom. Você tem que detectar uma oportunidade de negócio, né? Porque aí você sabe disso, meu amigo Roberto. Muitas pessoas pegaram o seu FGTS, pegaram aquele PDV, né, quando as empresas faziam plano de demissão voluntária, acertavam ali as contas do trabalhador, e quando o trabalhador ia ver, estava desempregado, pegou toda a sua economia daquele plano de demissão voluntária, ou o seu FGTS, botou num negócio que você não entendia, mas você tinha necessidade de empreender, não tomou os devidos cuidados, não fez os devidos estudos, os estudos que a gente já conversou, os estudos tributários, os estudos jurídicos, enfim, não fez isso e veio a perder o emprego e as suas economias, né, meu amigo Roberto? Não só isso, né? Veio a criar uma dívida que ele também não vai ter, provavelmente não vai ter como pagar. Ou seja, perdeu tudo aquilo que economizou durante aquele seu período de trabalho, sobre aquela sua vida seletista, por assim dizer, e perdeu também o seu grande empreendimento, seu grande investimento, que foi a sua empresa. Então, eu costumo dizer, professor Tauser, que para se investir, para se criar um negócio, você deve ter duas coisas principalmente. Primeiro, você deve vislumbrar uma boa oportunidade, logicamente, de investimento. E segundo, você não pode fazer isso no desespero. Qualquer tipo de atitude que você realize no desespero não vai trazer lá na frente bons frutos para você colher. Porque no desespero o empresário acaba pulando, atropelando alguns passos básicos para o seu crescimento profissional. E aí acaba voltamos para aquela vida útil das empresas de 4 anos. Sem dúvida. No desespero você atropela o que é muito importante na sua empresa, que é, sem dúvida, o planejamento, né? E aí, meu amigo, para isso, o seu empreendimento deixa de ser um sonho e passa a ser uma viagem. O viajante, né, meu amigo Hélio Malveira?